Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Clayton e hoje nós vamos introduzir o tema Idade Moderna. Vamos entender como é que se deu o período de transição entre Idade Média Europeia e Idade Moderna e também entender como é que se cristalizou a estrutura do que se conhece por Idade Moderna. Vamos lá? Compondo o que se espera pela Base Nacional Curricular Comum, a principal habilidade trabalhada será identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as às narrativas que contemplem outros agentes e discursos. O nosso objetivo é compreender o contexto de mudança que passou a se chamar Idade Moderna em relação à Idade Média. A Idade Média se forma em um contexto de descentralização política devido principalmente à crise do Império Romano do Ocidente. Os europeus, aliando costumes herdados da dominação romana, como a prática do cristianismo como religião e cultura, mais os costumes dos povos bárbaros, que se dava por formações tribais, cristalizaram a estrutura do que se chama Idade Média. Esse sistema descentralizado, onde a formação de feudos era a maior característica, tendo uma hierarquia bem identificada pelos nobres, no topo, que dominavam o monopólio da violência, e os servos na base, onde mantinham a economia através da agricultura e da criação, começou a se desintegrar a partir das cruzadas. Além da expulsão dos árabes do sul do continente, o evento possibilitou aos europeus o acesso à cultura oriental há tempos esquecida. O comércio, mais uma vez, aos poucos, volta a florescer no continente e com ele novos pensamentos também. Esse período ficou conhecido como Renascimento, aos quais os renascentistas faziam alusão ao período greco-romano clássico, tentando resgatar desta forma a vivacidade daqueles tempos. Porém, não se pode entender a história como algo engessado, que se quebra em um dia e se transforma no outro. Segundo o historiador Fernand Braudel, a história pode ser dividida em três períodos diferentes: a curta, a média e a longa duração. A primeira trata do evento que causa a fratura na história, seu ponto de culminância, como a queda da Bastilha na Revolução Francesa, por exemplo. A segunda trata da conjuntura, isto é, de como as coisas vão mudando até chegar ao seu ápice, requerendo mais tempo para entender os eventos, com elementos percebidos por seus próprios contemporâneos. Por fim, a terceira se trata de uma estrutura da história que, ao mesmo pós muitos eventos e mudanças, ainda se encontra presente, mas que necessita de um estudo mais aprofundado da história para ser notado. Na passagem do feudalismo para a modernidade não é diferente. O que se pode ver, principalmente nos séculos XV e XVI, são movimentos sutis que vão se transformando em estruturas, revelando o marco do período. Nesse slide, podemos observar algumas características que permanecem e que se rompem. O trabalho na Europa não se modificara muito, mesmo após o período das grandes navegações. Porém, o sucesso da empreitada mercantil do velho continente aumentou o fluxo comercial, fazendo com que mais pessoas passassem a se ocupar da atividade. Os costumes cristalizados há séculos, como festas e rituais, ainda faziam parte da vida do europeu quinhentista. Porém, o acesso ao Oriente permitiu um maior questionamento das próprias ações e interpretações de seus costumes. O culto a Cristo ainda era maior na Europa, porém a reforma protestante dividiu cristãos em todo o continente. Vamos entender agora como se deu a formação dos primeiros estados absolutistas, marca do período moderno. As primeiras ocupações conhecidas na Península Ibérica, onde se encontram os territórios de Portugal e Espanha atualmente, se deu ainda na Antiguidade, onde povos iberos vindos do norte africano e mercadores fenícios e gregos se instalaram na região, devido à sua propícia geografia e às atividades marítimas mercantis. No século VI a.C., os celtas invadem a península e se instalam nas proximidades do rio Tejo. Entre o século III e V d.C., a península passa a ser dominada pelos romanos e nesse percurso é introduzido o cristianismo como religião oficial. Com a queda do Império Romano no século V, vários povos bárbaros começam a invadir a região, entre eles os suevos e os vândalos. Com a invasão do território, ele é repartido em alguns reinos. A denominação Portucale, ou Porto Fiscal, onde hoje é a cidade de Porto, aparece nessa época. Em 585, os visigodos invadem a região e se fixam, mantendo as tradições romanas, inclusive a religião cristã. No século VIII, chega a vez dos árabes invadirem o território, permanecendo por 7 séculos. Quase todas as regiões da península, em algum momento, encontraram-se sob dominação árabe,
exceto a região das Astúrias, que conseguiu manter a tradição cristã. Aos poucos e muito lentamente, os cristãos começaram a retomar os territórios dominados antes pelos árabes, formando os reinos a leste de Leão e depois desmembrado, no século XI, formando o reino de Castela. Surgiram logo após os reinos cristãos de Aragão e Navarra. As constantes incursões cristãs e os problemas internos enfraqueceu paulatinamente o domínio árabe. Em 1065, morre o rei de Leão e Castela e o território é dividido entre 3 herdeiros, formando o reino da Galícia mais a noroeste. Afonso VI, um dos herdeiros, inicia a dominação com a ajuda dos franceses e de outros reinos cristãos, entre eles os reinos de Leão e da Galícia. Um dos nobres franceses que auxiliaram nas conquistas, Henrique de Borgonha, recebe como recompensa, em 1093, as terras ao sul da Galícia, onde se encontra Portucale. Seu filho Dom Afonso Henrique, herdeiro do condado de Portucale, rompe o sistema de vassalagem com os reinos de Aragão, Leão e Castela e inicia o processo de independência do território. Em 1128, aos 17 anos, Dom Afonso Henrique se autoproclama cavaleiro e presta vassalagem diretamente ao Papa, tarefa que deveria ser realizada pela realeza sucerana dos reinos de Aragão, Leão e Castela. Bem-sucedido, e 11 anos depois, se torna rei e assim nasce Portugal. É inaugurada a dinastia de Borgonha, que continua a investida contra os árabes, tomando logo em seguida Lisboa, expandindo seu reino. A dinastia Borgonha permanece até 1381, quando o reino encontra-se em uma situação sem herdeiros diretos. 2 anos mais tarde, através de um filho ilegítimo do último rei, a corte proclama Dom João, mestre da ordem militar de Avis, como rei, dando início à dinastia Avis. Com essa dinastia, inicia-se o processo de expansão marítima que daria a dinâmica do antigo regime. A aliança direta com a burguesia comercial e com os artesãos foi primordial para a acumulação de recursos necessários e para a formação do Estado, com as características da modernidade. O processo de formação do Estado monárquico espanhol se inicia ainda no século XI, com o avanço das Cruzadas. No século XII, as guerras de reconquista sagraram diversas vitórias contra os muçulmanos, e os cristãos passaram a ocupar mais territórios, indo em direção ao sul da Península Ibérica. Conforme as conquistas foram aumentando, vários reinos e vice-reinos iam sendo criados. Os principais reinos eram o de Leão, Castela, Aragão e Navarra. No final do século XV, os reinos de Castela, Leão e Aragão se unificaram através do matrimônio de nobres, e em 1492 os espanhóis conseguem expulsar da península o último reduto muçulmano que ainda estava presente. No século XVI, a Espanha despontara como principal potência mercantilista, no reinado de Felipe II, da Casa dos Habsburgo, como veremos mais à frente. No início da Idade Média, a ilha britânica foi ocupada pelas tribos da Saxônia e pelos anglos. No século XI, os normandos originários do norte da França invadem a região dando fim à hegemonia dos anglo-saxões. A partir daí, a autonomia de suzeranos locais colocou a região nos moldes do período medieval, principalmente caracterizada pela descentralização política. No século XII, sob o comando de Henrique II, a Inglaterra inicia seu processo de centralização política. Porém, no reinado seguinte, e em diversos conflitos com os franceses e o envolvimento com as cruzadas, o desprestígio da monarquia aumentou. No século XIII, o rei viu-se obrigado a assinar a Carta Magna, que limitava seus poderes de decisão. Essa carta foi criada pelo Grande Conselho, que reunia a classe aristocrática inglesa e o clero. O fortalecimento da monarquia absolutista se inicia nas sucessivas vitórias na Guerra dos 100 Anos, com a França. Com o fim do conflito, as disputas pelo trono entre as famílias York e Lancaster marcaram um período de instabilidade. Porém, em seu final, a dinastia Tudor passou a controlar o reino e deu início às grandes conquistas com o fortalecimento das atividades mercantis. Foi entre os governos de Henrique VIII e Elizabeth I que o absolutismo inglês alcançou seu auge nos séculos XVI e XVII. No século XII, em conflito com os ingleses pelos territórios do norte, o então rei francês Felipe II consegue formar um exército sustentado pela arrecadação de impostos dos territórios que possuía sob sua dominação. A vitória permitiu que a monarquia obtivesse grande prestígio diante de seus súditos. O poder real, desde então, racionalizou a burocracia através da criação de um articulado funcionalismo público, que tinha como tarefa principal impor o poder real diante os senhores feudais. Através da Carta de Franquia, o comércio das cidades deixa de ter obrigatoriedade na cobrança de taxações feudais também.
No século XIII, foi criado o corpo jurídico francês, ampliando assim o poder real. No mesmo século foi criada a moeda nacional, fortalecendo assim o comércio. Já no século XIV, a criação da Assembleia dos Estados Gerais, composta pela nobreza, clero e comerciantes, a burguesia, aumentou ainda mais a centralização política na figura do rei. O evento permitiu, nos anos seguintes, a taxação do Estado sobre as terras da Igreja, o que causou conflito com a instituição, mostrando mais uma vez o fortalecimento do absolutismo já neste século. Porém, no mesmo século, o mundo europeu passa pela mais intensa fase da pandemia da peste negra, e a França se envolve na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Esses eventos culminaram na insatisfação geral da população, enfraquecendo o poder monárquico francês. Somente no século XV, a França reinstaura uma nova ofensiva contra os ingleses, ajudado pelas classes populares, principalmente os camponeses, surgindo a figura mítica da Joana d'Arc, que ajudou a comandar em diversas batalhas. Em 1453, o então rei Carlos VII consegue expulsar completamente os ingleses e passa a governar com autoridade todo o território, apoiado pela burguesia. Desta forma, consegue financiar a instituição de um exército permanente, tornando-se exemplo máximo do absolutismo moderno europeu, mostrando seu poderio na vitória contra os Habsburgo, no século seguinte. Apesar de ser a principal potência daquela época, os sucessivos conflitos deixou a economia francesa em má situação, levando à insatisfação e revoltas por todo o território. Somente no final do século XVII, com o reinado de Luís XIV, a França retoma uma máxima absolutista, principalmente com a criação de um conselho permanente formado por pessoas fiéis ao rei, que ficaram de governar as províncias e emanar toda a autoridade real pelo território. Os Habsburgo, família nobre de origem austríaca, governou o reino mais poderoso da Europa no século XVI, a Espanha. Eles chegaram ao poder estabelecendo uma série de alianças com os reinos de Leão e Castela. Desta forma, conseguiram, com a liderança de Carlos I, dominar um terço do continente. Estava entre seus domínios a Espanha, o Sacro Império e os Países Baixos. A busca pelo aumento de seus domínios gerou diversos conflitos, em especial com o reino francês. Foi também no Sacro Império que se iniciou a Reforma Protestante. Por sua clara oposição à Igreja Católica, a reforma foi seriamente combatida por Carlos I, sendo ele católico. Investiu também contra os islâmicos, em especial os turcos, que ameaçavam o fechamento das rotas de comércio e, consequentemente, o abastecimento de alimentos na Europa. Todos os conflitos e batalhas geraram custos altíssimos, gerando também diversas divergências dentro da nobreza espanhola. Carlos I fez uso da arte, da diplomacia e de festas para legitimar e ampliar seu poder. Costumava viajar constantemente, estabelecendo assim laços por todo o território. Felipe II, filho de Carlos I, assume os Países Baixos em 1555. Em 1556, com o afastamento de Carlos I por motivo de doença, Felipe II assume o reino espanhol. Por ser católico fervoroso assim como o pai, enfrenta grandes conflitos nos Países Baixos, onde acontece a separação das províncias do norte, dando origem à Holanda, que se tornaria posteriormente uma grande potência comercial e manufatureira. Em 1580, anexa o reino de Portugal e da Espanha, a chamada União Ibérica, que dura até 1640. Felipe II enfrentou muitas guerras com outros reinos europeus. Em defesa da Igreja Católica, invadiu as Ilhas Britânicas com a Invencível Armada, sendo derrotado pelos ingleses em 1588. Outros conflitos envolvendo os Habsburgos aconteceram, entre eles a Guerra dos 30 Anos. Este conflito tinha como objetivo diminuir o poder dos Habsburgo no continente e envolveu diversos reinos. Dentre os motivos que deflagraram a guerra, o protestantismo se encontrava em grande evidência. A França, principal rival dos Habsburgo, apesar de ser um reino católico, buscou aliança com protestantes germânicos, tendo também a participação de suecos e dinamarqueses, interessados em ampliar seus territórios e poder na Europa. Com isso, a França saiu vitoriosa, e após a assinatura da Paz de Westfália, incorporou os territórios da Alsácia e Lorena. Os Habsburgo, por sua vez, tiveram seus domínios territoriais e marítimos diminuídos. Sabendo como as principais monarquias absolutistas se formaram, vamos agora entender como se deu a evolução do Estado moderno. Os príncipes, assim chamados os nobres que dominavam um pequeno território, buscaram acelerar as conquistas e aumentar suas zonas de dominação. Para aqueles que obtiveram sucesso na empreitada, os territórios se tornaram demasiado grandes, necessitando de maior articulação para administrá-los. Assim,
era necessário também a manutenção de um exército permanente, que garantiria tanto a soberania do território conquistado como a ordem popular. Lembrando que no fim da Idade Média, o período foi marcado por grandes revoltas camponesas, chamadas de jacqueries, que lutavam contra a dominação dos senhores e contra a fome e miséria causada principalmente pelas consequências da peste negra. Desta forma, a pirâmide social que se caracterizou na Idade Moderna era formada pela nobreza palaciana e burocrata, de raízes aristocráticas no topo, e os súditos, incluindo a burguesia, na base de sustentação do Estado. Nessa perspectiva, as mentalidades deveriam ser embasadas por lógicas filosóficas, onde haveria legitimidade para a dominação e manutenção estrutural. O Estado absolutista embasava-se primeiramente na tese de Thomas Hobbes, escrita em seu livro O Leviatã. Nessa obra, Hobbes explicita que o homem, em estado de natureza, é cruel, agindo pelo impulso e governando pela lei dos mais fortes, sendo necessário um contrato social para garantir a paz de todos. É aí que entra a figura do monarca, que garantirá a paz social através da coerção. Ou seja, essa leitura hobbesiana trata que o ser humano só é capaz de segurar seu ímpeto cruel pelo medo de sofrer penalidades. Para completar, a aliança da nobreza ao compor o Estado com a Igreja Católica faz com que a figura do rei diante de seus súditos seja de uma divindade, escolhida por Deus. Segundo o jurista Jean Baudin, o rei deve ser absoluto por representar a expressão de Deus na Terra. Jacques Bossuet, teólogo francês do século XVII, defende veementemente o direito divino do rei, sendo figura importante para a cristalização da teoria absolutista na modernidade. A junção desses dois fatores torna a autoridade real inquestionável, dando legitimidade para quaisquer ações tomadas. Desse modo, o Estado absolutista evolui para uma complexidade cada vez maior, criando sistemas de justiça e atribuindo funções às pessoas para auxiliar na administração e na manutenção da obediência. Com uma burocracia cada vez mais articulada diante as demandas reais, o Estado se torna um organismo racional, comandando as relações de poder, o que na Idade Média era tarefa dos senhores feudais. No decorrer desse processo, as cidades começam a ter cada vez mais pessoas, atraídas pela oportunidade de comércio. Nasce também uma nova classe, denominada burguesia, que enriquece através destas atividades mercantis. Com o sucesso das grandes navegações, o século XVI começa a mostrar mudanças mais significativas. Muitos estados se formam e a figura monarca absolutista transparece com mais força. O intuito em aumentar suas riquezas e força faz com que a economia passe do sistema de servidão para o comercial mercantil, caracterizado pelo mercantilismo monopolista e a ausência de livre mercado. O Novo Mundo propicia um fluxo abundante de matéria-prima, e a Europa, por sua vez, a transforma em produtos de maior valor agregado, através principalmente das corporações de ofício. Muitos pesquisadores costumam salientar que já é possível enxergar uma divisão internacional do trabalho na prática mercantilista. Sendo assim, o comércio não só ampliou as riquezas dos estados absolutistas, como também a rede de negócios, melhorando os serviços postais, construindo novas estradas para o escoamento de mercadorias e melhorando cada vez mais a tecnologia náutica. O aumento das frotas de navios propiciou o maior fluxo de mercadorias, consequentemente estimulando o consumo. As classes menos abastadas puderam pela primeira vez usufruir de objetos considerados de luxo, como colchões e talheres, por exemplo. Ao mesmo tempo em que o acesso às novidades se tornou mais comum, a modernidade também fomentou o crescimento da desigualdade entre as pessoas. Agora, vamos entender como surgiram os primeiros movimentos que colocaram em xeque o poder da Igreja Católica e, consequentemente, dividiu o mundo cristão. Historicamente, os primeiros movimentos contra a Igreja Católica iniciaram-se já no século XII, no sul da França, com os cátaros. Pelas características locais, o cristianismo se desenvolveu de uma forma diferente dos ditames da Igreja Católica. Os valores dos cátaros eram bem mais rígidos em relação ao do clero, o que gerou diversos questionamentos. No século XIII, a Igreja realizou uma cruzada e aniquilou a população cátara. Ainda na Idade Média, a Igreja Católica organizou diversas incursões de Inquisição, que tinham como objetivo sucumbir movimentos contra sua doutrina. Diversas acusações de bruxaria e feitiçaria contra os ditos infiéis ocorreram. Desta forma, a Igreja reprimia qualquer movimento que ameaçasse sua hegemonia. A peste bubônica ou negra, nome da doença causada por uma bactéria que se desenvolvia da pulga do rato, aniquilou pelo menos um terço da população medieval no século XIV. A crise causada pela pandemia se irradiou por diversas partes do continente, através de revoltas camponesas, do declínio da cavalaria medieval e a deflagração da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra.
O humano do medievo, que, metaforicamente, respirava religiosidade, atribuiu os eventos de guerras e de doenças como consequências de seus pecados. O sentimento de culpa, mais a presença iminente da morte, seguia aqueles homens e mulheres por todos os lugares. Daí a importância de se acreditar em uma vida próspera depois da morte. Mas, ao mesmo tempo em que a necessidade de apoio dos sacerdotes era maior, a Igreja Católica se distanciava cada vez mais das pessoas, principalmente das classes populares. No século XIV, John Wycliffe redigiu uma série de ensaios que denunciavam a postura corrupta e contraditória da Igreja Católica. As teorias de Wycliffe influenciaram as obras luteranas do século XVI. No século XV, Jan Hus, padre da Igreja do Sacro Império Germânico, traduziu a Bíblia para diversos idiomas e denunciou as práticas adotadas pelo clero. Acabou sendo acusado e condenado à morte na fogueira. Este fato gerou um movimento camponês chamado de Hussismo, que lutava por melhores condições de vida. No século XVI, o Renascimento tratou de ampliar os questionamentos contra a Igreja. Vários intelectuais, como Francis Bacon, teceram a teoria empirista, que trata a experiência como fonte primordial do conhecimento e que exerceu uma quebra de conceitos da Igreja Católica, que pregava a fé divina como o único conhecimento possível. O próprio desenvolvimento da ciência, a exemplo de Galileu Galilei primeiramente e posteriormente Johannes Kepler e Nicolau Copérnico, com a observação de astros no céu e a proposta da teoria heliocêntrica, colocaram em xeque as verdades estabelecidas até então. A Igreja Católica, que dominou grande parte das ações culturais e religiosas do medievo, passou a ser cada vez mais questionada. Apesar de sua dominação, ainda assim o homem médio europeu era o resultado de várias culturas que, ao longo do tempo, misturou muitas práticas religiosas pagãs ao cristianismo católico. Essas práticas eram mal vistas pela Igreja, que aplicava diversas penitências aos fiéis. Porém, ao cometer as mesmas práticas, os pertencentes da elite não recebiam o mesmo tratamento. Ao invés de pagar seus pecados por penitências, estes pagavam as indulgências fornecendo riquezas ou favores. As diferenças de tratamento geraram diversos conflitos que acabaram culminando na Reforma Protestante. Além do mais, os clérigos católicos agiam em contradição com as pregações cristãs, estavam mais preocupados na acumulação de riquezas e em questões políticas, pouco se importando com as classes menos abastadas. A burguesia era também uma classe mal vista pela Igreja, levando em consideração que a prática da usura e do lucro era tida como pecado. O celibato era apenas uma regra, mas a prática era quase nula. A reforma iniciada por Martinho Lutero buscava não só acabar com as práticas questionáveis da Igreja Católica, mas também mudar radicalmente a estrutura da Igreja, alterando a rotina dos fiéis, alfabetizando-os através da palavra bíblica, extinguindo as práticas pagãs e consolidando uma nova sociedade. Além disso, considerava o homem o seu próprio templo, podendo ele ter direto acesso com Deus, sem a necessidade de intermediários, e assim enfatizava também a liberdade individual. Ok, pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre Idade Moderna. Qualquer dúvida ou questionamento, é só entrar em contato conosco aqui pelo site ou pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado.